Hoje eu quero falar de autoestima, eu quero falar de baixa autoestima talvez, mas eu quero falar de amor próprio, de autoestima, eu quero falar de autovalorização. No tarô, que vocês gostam muito, né? Eu não gosto quase, né? Eu sou taróloga, eu amo tarô. O meu nome é Areta, as energias se reconhecem e eu quero falar sobre autoestima, que seria assim, ó, eu acho que a carta que mais tem a ver com autoestima, na minha opinião, é um 6 de paus, 6 de fogo, porque ali fala sobre reconhecer o próprio valor, né? Muitas vezes nós estamos em fases assim, em que algo nos incomoda, e é muito fácil no momento em que algo incomoda, seja o nosso corpo, seja o nosso casamento, o nosso relacionamento, seja um problema que a gente tem no trabalho, um problema com o filho. Às vezes tem algo que faz com que a gente se sinta um fracasso. E isso faz com que a gente também esqueça todas as outras potências em que a gente tudo aquilo que você já fez de poderoso na tua vida. Eu estou falando aqui e trazendo uma luz, essa leitura que é geral, é para todos os signos, e eu vou abrir as cartas, eu vou abrir o tarô, e eu gostaria que você interagisse nesse vídeo, que você deixasse o teu poderoso like, que você se inscrevesse no meu canal, se você gostar do que eu vou falar aqui, tá? Eu sou uma taróloga, eu sou terapeuta vibracional, terapeuta holística, eu mexo com vibração, eu trabalho com elevar as vibrações. Tem um pouco a ver com elevar a autoestima. Por quê? Porque quando nós estamos com a nossa energia alta, a gente está com alto amor, com amor próprio, com tudo isso muito elevado. É possível, Areta, que eu tenha baixa autoestima em uma área da minha vida, um complexo de inferioridade em certa área, e aí em outras áreas da minha vida eu seja o cara? Sim, completamente possível. E o contrário também. O que eu vou falar agora assim para vocês, a diferença segundo a psicologia, eu tenho mestrado em psicologia, então eu estudei bastante coisa em relação a isso. Assim, ó, a autoestima, ela vem dos relacionamentos, ela vem das coisas que a gente faz, do nosso trabalho, por exemplo. É por isso que muitas pessoas, quando se aposentam, acabam ficando deprimidas, porque a gente precisa dessa coisa de qual é a minha função no mundo. Eu faço as coisas... qual é o sentido de eu fazer, para que eu sirvo, alguma coisa assim. E isso você encontra nas relações, você encontra no teu trabalho, quando os clientes, você atende as pessoas, mesmo que elas não te deem um feedback, que legal, senti isso, foi maravilhoso, ou qualquer coisa. A nossa autoestima vem dessas trocas, e isso também vem das relações que nós temos. É por isso que às vezes a gente namora com uma pessoa e aquilo acaba com a nossa autoestima, ou então você já namorou, é mais raro, né? Mas você já se relacionou com uma pessoa que parece que te colocava lá em cima. Então, quando eu estava com aquela pessoa, parece... eu tô tentando lembrar alguém, eu acho que essa pessoa não conhecia. Por quê? Porque muitas vezes, se você é um terapeuta que está me ouvindo, às vezes tarólogos, pessoas que trabalham com reiki, que são trabalhadores da luz, pessoas que mexem mesmo com espiritualidade, nosso campo de batalha, né, o nosso laboratório é a nossa vida pessoal. Então a gente vai nascer dentro de famílias, a gente vai ter relacionamentos, a gente vai escolher amizades, trabalho, convivência, que vai ser o nosso laboratório. Então, a nossa parte prática, ali a gente vai ser detonado. Muitas vezes a gente, como terapeuta e pessoas que trabalham com espiritualidade, até quem, por exemplo, dá palestra, dá passe num centro espírita, é benzedeira, qualquer coisa assim, você vai ser detonado dentro das tuas relações, não que isso seja uma regra, mas é como se a gente, como alma, no nosso plano divino, a gente escolhesse isso, porque ali nós vamos nos aprimorar a nossa consciência, nós vamos ter lições
que depois, mais tarde, e aí mais tarde é bem mais tarde mesmo, sabe? Às vezes 20 anos depois, 10 anos depois, você vai olhar para essas situações, você já vai ter um outro grau de maturidade e aí você vai entender e você vai dizer como aconteceu comigo. Eu tive uma sequência de caos, como acontece com muitas pessoas que inclusive estão aqui no YouTube, atacado de toda que é forma, muito protegido também, né? Porque parece que você tá, quando você trabalha transformando a vida das pessoas, então você tá como uma espécie de canal que você traz luz para o mundo, e aí tem um lado que quer apagar esse canal, que é bloquear você. Então, ao mesmo tempo em que isso é muito louco, sabe? Porque ao mesmo tempo em que aprimora você e você é tipo aquela espada que é forjada no fogo, ao mesmo tempo isso pode te derrotar, fazer você desistir, fazer você inclusive desistir às vezes da vida. Então tudo aquilo que você que me ouve, que acompanha o meu canal, que gosta do meu trabalho, tudo aquilo que você vivencia e que muitas vezes vocês veem nos atendimentos, nas leituras de tarô, a gente sempre conversa sobre isso. Eu faço atendimentos particulares, você pode olhar aqui na descrição do vídeo e olhar o meu WhatsApp, vir falar e vir fazer uma leitura de tarô. A leitura de tarô, e por isso que vocês gostam dessas leituras aqui coletivas, elas ajudam a gente na questão do autoconhecimento, os conselhos, se dar conta de, sabe, é muito mágico, porque enquanto você vai lendo aqui, acompanhando uma leitura, você entra numa espécie de enigma, não é? A gente vai assim, cara, tá falando a minha vida, como é que pode? Isso aqui é para todo mundo, é coletivo, e é mágico, porque para mim, desse lado de cá, eu tô na frente de um celular, de uma câmera, não tem ninguém, mas a energia, ela sabe, as energias se reconhecem, é o lema do meu canal. Então, quando as nossas energias, elas se reconhecem, mesmo que daqui a 10 anos, digamos, 2 milhões de pessoas vão passar por esse vídeo. Então, eu agora, que não tem ninguém me ouvindo, né? Eu já estou lá na frente, o tempo ele não é linear dessa forma, então isso tudo que eu falar já vai atingir alguém que vai precisar daqui a 10 anos. Às vezes vai ser você mesmo que vai voltar num vídeo desses e vai dizer, olha, é para mim, agora esse vídeo faz sentido. É por isso que todos os nossos vídeos eles são atemporais, é por isso que você não pode eu tô coçando o meu nariz, geralmente isso significa espiritualmente proteção. Quando você sentir assim muita coceira no teu nariz e você está fazendo alguma coisa espiritual ou perto de alguém, de algo, vai coçar o teu nariz. Eu já entendi que isso é proteção espiritual. Eu queria vir aqui falar de autoestima, porque isso é tão importante na nossa evolução e nós somos muito atacados nessa questão. Eu me sinto muitas vezes atacada e por vezes parece que a gente é derrubado na nossa, e não sou só eu vejo os clientes que vêm nas leituras de tarô, e cada história que eu ouço, parece que eu tô lendo um livro, parece que eu tô assistindo uma série, sabe? Cada pessoa, de hora em hora vem alguém, né, uma leitura de tarô diferente, e aí eu vejo uma história diferente, né? A questão assim do amor próprio, ela não vem das relações, das trocas. O amor próprio, a gente que cria. E é interessante porque isso vai ser influenciado, claro, por onde você vive, a cultura, a família. Isso faz com que você ame a si mesmo, ou menos ou mais. Eu sinto nas minhas experiências, assim, até de vida, que o amor próprio é aquela coisa que você ama você mesmo, você se apaixona por você, você defende você briga até consigo mesmo quando tem aquele lado teu que fala de você, sei lá, em alguma coisa que você não vai bem, que você bombou, que você não conseguiu, tem um lado teu, e isso é muito fácil depois do tempo a gente fazer isso. Por exemplo, uma vez eu não queria ser professora, era uma coisa que foi
quase que imposto para mim, mas hoje eu entendo que foi uma escolha e que ela era necessária e que me forjou para ser quem eu sou hoje. E aí eu queria sair dos concursos públicos de professora que eu tinha passado, inclusive em primeiro lugar, mas isso não valia nada porque não era algo que eu queria. Tem mais essa, né? E aí tem a lei da atração, que parece que é ao contrário, quando tu não quer e não quer, mas às vezes precisa ou é jogado dentro de uma situação, mais você consegue dentro daquilo. Eu pensei, eu vou ter que parar uma hora de não gostar, senão daqui a pouco eu sou secretária de educação, ministra da educação, vai acontecer um negócio de tanto que Aí eu lembro que eu fiz eu tenho letras, né, também, e aí, faculdade, e aí eu fiz um concurso dentro da área de letras que não era de ser professora, era dentro de uma outra função, e por mais inteligente que eu fosse, que eu me considero, eu não passei. E aí sabe, foi horrível porque eu sou filha de Yansan, me sinto dentro desse arquétipo, me relaciono com o arquétipo de Yansan, então toda vez que eu fico muito brava, que acontece algo, parece que meio que baixa a bruxa, assim, literalmente em mim, e cai o mundo. Nada importante na minha vida aconteceu sem que não tivesse um temporal envolvido, o tempo fecha, mesmo que não esteja na previsão. Filhos de Yansan sabem isso. Então, assim, baixou e aí eu fui. Daí, quando tu tá saindo, eu lembro que eu tava andando na rua e aí eu descobri o resultado e aí eu cheguei em casa toda molhada, pensei, pelo menos eu tomar um banho quente. Eu tava com uma energia tão forte, assim, de raiva de mim, de tudo que tinha acontecido, de não ter passado, da vida, queimou o chuveiro, eu tive que tomar banho frio, sabe esse tipo de coisa? Essas coisas mexem com a gente e eu vim fazer esse vídeo, não faço nem ideia de que título que eu vou dar, mas eu quero falar para as pessoas que muitas vezes estão vivendo situações e que não entendem o porquê das coisas estarem acontecendo. Hoje em dia eu já tenho bastante, tem uma hora que de tanto levar no lombo você já fica bem espertão, né? Então hoje eu reconheço, trabalho com isso, reconheço ataques espirituais. Então tu sabe quando você tá atacado, sendo atacado, tu sabe quando isso não é teu, quando isso é de outras pessoas, você sabe quando tu tá pegando isso de uma galera, né? Quando tu é um leitor energético, e eu acho isso incrível, e eu gostaria que ouvissem pessoas que de repente são leitores energéticos e não entendem o que acontece com elas. É bom ler sobre isso, descobrir. Não aconselho, se quiser vai, mas eu não aconselho fazer descobertas dentro de religiões e de doutrinas. Eu passei por algumas religiões assim, dei um oizinho de coisa, mas não é a vibe. Por quê? Porque eles vão te botar dentro de uma forma. O mais interessante, a parte mais divertida, é você, por exemplo, fazer cursos de terapeuta, é você fazer atendimentos com pessoas que de repente podem te prestar alguma orientação, é conversar com pessoas, né? Então, às vezes tem gente que faz leituras de tarô só para conversar sobre coisas que acontecem com elas e que elas não compreendem, que não existe na minha vida ninguém louco bastante, Areta, para quem eu possa falar e contar e me entender. Você vai entender, entende? É isso. E tá tudo bem, é sobre isso. Acontecem coisas na nossa vida e eu quero falar também sobre essa questão que eu acho que envolve o amor próprio e a autoestima e essa bagunça que às vezes fica na gente, que não é da gente, que é do outro. Eu fui desenvolvendo ao longo dos meus atendimentos o me sentir leitora energética. E um leitor energético, ele lê a energia do ambiente, ele lê a energia das pessoas. Talvez você seja também um leitor energético. O que você está fazendo com isso? Saber lidar com isso, saber sair disso. Eu vou te explicar. Eu já atendi casos, assim, acabei de atender um caso de uma moça que eu fiz uma desamarração espiritual para ela.
Eu faço atendimentos espirituais. Era uma desamarração espiritual. Ela se sentia muito ruim, ela se sentia várias coisas assim, e que não, né, são bem dela, assim, que eu não vou falar. Mas enquanto eu estava atendendo ela, eu senti uma dor nesse meu lado esquerdo, e eu não sabia o que que era ali. Será que era bexiga ali? Será que era ovário? Porque eu não tenho esse entendimento de anatomia de coisa. Mas algo tinha ali, algo disfuncional. E aí ela falou, aquilo lá que você sentiu, aquela dor o tempo todo, eu sinto o tempo todo também. Ela tem endometriose, e aí mesmo fazendo tratamento ainda continua. Daí tu dá né, quando tu tá atendendo espiritualmente e tu percebe algo assim, você diz, vai e procura uma outra opinião de um outro médico, porque não é normal você ficar sentindo dor com determinadas coisas. Então é bem interessante, ao mesmo tempo é legal de você sentir esse poder, porque é um poder, é uma habilidade que a gente tem. E como que tu desenvolveu isso? Como que aconteceu com você? Se você que está me ouvindo é um leitor energético, escreve aqui nos comentários como é a tua história. Eu vou ler, eu gosto de ler os comentários. A minha desenvolveu assim, com a família tóxica, com um pai que era muito violento, então eu sempre estava em estado assim de alerta. Eu tinha que perceber muito o que ia rolar, quais eram as reações dele. Eu sempre tinha que estar ligada, eu nunca podia relaxar. Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito ansiosa, e isso eu sofri muito, ainda sofro, né, por estresse, ansiedade, por conta disso, e que são as sequelas daquilo que você viveu. E tem a parte boa e tem a parte ruim, né? A parte ruim é isso. E aí, tu sempre em estado de alerta, então eu tinha que observar muito a reação, o que eu podia ter feito de errado, que ia sobrar para mim e tal. E aí, a parte boa é que isso se torna um dom. Você desenvolveu um dom. E aí, quando você chega nesse espaço, você não se vê mais como vítima de violência doméstica, por exemplo, uma criança que foi, né, vítima. Mas você se empodera porque você ressignifica, e isso se torna um caminho. Então, você percebe que se tornou uma leitora energética justamente porque nasceu com aquele pai, nasceu dentro daquela família, dentro daquele lugar. E isso é tão milagroso, assim, essa volta, esse ressignificar. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo agora e que fichas estão caindo. Então é por isso. E quando você entra nesse espaço em que você não culpa mais seus pais e você percebe que tudo isso fazia parte de um plano muito maior, da tua própria alma, da tua consciência, você pega a responsabilidade para você. Então, perde o sentido, eu sou assim, porque meu pai foi desse jeito, porque minha família era assim. Na verdade, você agradece, porque hoje você tem grana, hoje você tem dom, você tem um trabalho que você ama e adora, porque nenhum curso, você entende isso? Que nenhum curso de terapeuta ia me proporcionar. Somente os problemas que eu tive que enfrentar na prática, na minha vida, que me obrigaram a estar ali naquele lugar, trouxeram. E isso é maravilhoso. Então comece a olhar para todas as coisas que você viveu e que hoje podem ser, você pode estar vivendo sequelas e ainda viver nisso. Eu acho assim, tente ressignificar você mesmo. Isso é uma autoterapia que você pode fazer, uma terapia espiritual. Eu penso assim que os meus atendimentos, principalmente as leituras de tarô e os atendimentos espirituais, eles são autoterapias também, porque no momento em que você está ali canalizando, eu também me transformo e você se transforma. Então é uma via de mão dupla, porque quando eu vejo as coisas que você viveu e vejo dessa perspectiva mágica, não linear, que é eu naquele momento, eu consigo entrar no teu campo, eu consigo ser você, sentir dores que tu tem no teu corpo, eu te entendo, coisas que você não sabe, que você não entende, e aí é muito fácil se libertar.
E aí essa se torna a nossa missão, o nosso propósito de vida. E aí todas essas coisaradas que aconteceram lá atrás, as escolhas, por que será que eu nasci dentro daquela família? Por que será que eu escolhi aqueles relacionamentos? Tudo isso passa a fazer sentido. E ao invés de você ser uma pessoa com complexo de inferioridade, ou com falta de amor próprio, ou com baixa autoestima, você começa a se reerguer, não por causa de uma terapia ou por causa de alguém, mas por causa de você mesmo e do que você está entendendo, do que está fazendo sentido para você. As fichas que vão caindo, isso aí é tão legal, isso aí é tão interessante. Só as pessoas que realmente sabem do que eu estou falando estão aqui. Então você escreva aqui, Areta, ainda estou aqui, estou te suportando até aqui, estou te aguentando até aqui. Eu acho muito importante não só você falar de tarô, e daqui a pouco eu vou abrir tarô, mas você vir com esse texto, com esse ensinamento, com essa narrativa, porque às vezes você não encontra isso em lugar algum. Você fica pescando aqui e ali, eu não sei exatamente de onde que eu tirei, eu não tenho um livro para dizer, ó, tá aqui o livro que eu li, vocês sigam, não tem isso. Eu aprendi comigo, com a vida, com os atendimentos, com as burradas, com os fracassos, e que na verdade, né, Mimi, não são apenas fracassos, sabe, são... como é que a gente pode dizer, não são só fracassos, a Mimi quer tomar água aqui, não são só fracassos, mas você começa a ver que isso são oportunidades, direcionamentos, caminhos. Veja tudo o que acontece na tua vida dessa maneira também, porque você vai perceber o quanto você, por exemplo, está vivendo preso dentro de um relacionamento abusivo. O que será? Por que prende você ali? Porque na real você é livre. Tem gente que ainda mora com o pai e com a mãe, às vezes mora a vida inteira, tem 56 anos, 50 e tantos, mora com uma mãe abusiva, com uma mãe narcisista. Por que você fica ali? Né? Às vezes não basta só, eu estou aqui porque estou aprendendo uma lição. Será? Será que é necessário tanta dor? Será que você não pode escolher diferente? Você pode, você se percebe. Posso deixar, porque às vezes a gente fica assim, ó, eu quero mudar o outro, eu quero que o outro mude. Você tem que entender que nunca vai mudar ninguém. Você tem que mudar aquilo dentro de você que faz com que você aceite estar dentro de uma relação abusiva, seja de que raio de relação for, seja perto de um filho abusivo, seja que te explora, seja perto de um marido, de uma esposa, seja ficantes, pessoas que não te dão o que você quer, o que você merece, seja ficar com pessoas casadas e aí você sente falta de ter o quentinho de uma afetividade, de uma relação, e você não, a pessoa só me quer na cama, só quer isso e isso te faz mal. Você não é obrigado a ficar ali, você não é obrigado a aceitar nada, né? Então é sobre isso. Tá? Eu vou pegar agora os oráculos e eu quero que você possa ter uma clareza sobre o que você está vivenciando. Eu vou pegar uma energia aqui, vamos ver o que a gente sente e o que a espiritualidade vai falar aqui para nós, o que eles têm para revelar para você sobre esse tema, espiritualidade, sobre isso que eu vim trazer, sobre o que nós estamos conversando nesse momento aqui. Eu quero aproveitar para falar assim, ó, que nas minhas leituras eu sempre conto muito histórias. A espiritualidade, ela mostra muito exemplos da minha própria vida. Como que ela vai mostrar um exemplo da tua vida? Ela mostra da minha, porque eu me coloco no teu lugar, então mostra alguma coisa que eu já vivi, em que eu sei como é que se sentir ali, e eu conto essas histórias, e eu acho muito chato, e acho muito estranho, eu estranho isso, que pessoas que estão lendo, assistindo leituras de tarô, que em tese são pessoas espiritualizadas, pessoas que gostam do mundo não linear, sejam tão lineares que elas só querem, não, eu quero a carta, mostra a carta, eu quero que fale ali, sabe? Então vem pagar uma leitura de tarô particular, não precisa nem ser comigo, pelo amor de Deus, não faça comigo, vai fazer com outra pessoa que vai ler sem usar a intuição. Esse tempo uma pessoa veio no meu WhatsApp e disse, eu não quero que você faça falando da intuição, eu quero que você mostre as cartas.
compra um tarô, meu filho, e seja feliz. Eu não tenho tempo, não tenho horário para você. E a gente tem que dar esses cortes, sabe? E a gente tem que mostrar, porque eu acho que isso é a vida. O tarô, as cartas, os oráculos, elas são sobre a nossa vida. E aqui tem uma pessoa. As pessoas estão no momento que é muito difícil hoje, em 2025. É um ano de número 9, eu já falei isso num vídeo. Número 9 é o eremita, e o eremita tem dois lados, assim. Tem um lado que sabedoria de vida, mestria, você tem solitude, gosta de ficar sozinho, lida bem, aquela coisa que nem foi na pandemia, ficar lá sozinho e isolado, o isolamento social. O eremita, ele traz a gente para essa energia. Só que tem gente que não sabe lidar, tem gente que fica num relacionamento abusivo, tem gente que aguenta pessoas que são chatas com você, por quê? Porque não aguenta ficar sozinha, não aguenta a própria companhia, não fica bem sozinho, não sei ficar sozinho. Como é que não sabe ficar sozinho? Como é que você pode aturar algo? Então a tua companhia tem que ser muito horrível. Isso é estranho da gente pensar. A minha companhia não vale nada, porque eu prefiro a companhia de alguém que esteja me tratando mal, que me humilhe, e aí que a gente tem que olhar. Esse ano ele vai trazer as pessoas para espaços que são ou de solitude ou de solidão, de se sentir abandonado, e tem muita gente que vai surtar, que vai dar surtadas. Por quê? Porque a gente tem o 9 de espadas, que também ali representa, né, no tarô, é aquela angústia excessiva, o desespero, muitas vezes uma angústia que é um monstro de parede, que não precisava ser assim. E a gente tem também o 9 de paus, que é uma carta também de uma pessoa protegida e tal, mas também fala sobre, deixa eu falar, o 9 de espadas é uma carta que fala de mental, então o que te enlouquece são os teus próprios pensamentos, então você tá muito ali pro pânico, né? Tenta ver quem você era, que nem eu falei antes, né, da minha vida. Se eu não tivesse aquele pai, às vezes eu fico pensando daquele jeito, aquela história, não só o pai, mas todo o contexto, que eu tivesse que ficar em estado de alerta, eu fico pensando nesse trechinho. E se quem eu sou sem essa ansiedade que foi criada ali? Como eu sou? Como será que a Areta é? É interessante, pensa nas coisas que você criou, que você desenvolveu, que você se acostumou a ser e que hoje te incomodam. Antes delas serem criadas, quem você era? Você pode se tornar assim. Isso é uma questão da gente se exercitar, inclusive espiritualmente, inclusive pessoalmente. É bom quando a gente faz mudanças e muda, e a gente tem que estar sempre nessa reinvenção, porque aí a gente lembra que a gente não tem que ficar vivendo, não, olha, é uma sentença, eu tenho que ser assim. Não tem. Você pode ter 89 anos, 98, 99 anos e 8 centavos, 8 meses. Você pode resolver que você quer ser diferente. E você acorda um dia, é como vestir uma roupa. Hoje eu vou ser diferente. Mas ninguém muda ninguém. Só você decide se você quer ou não, ou vai mudar. Entendeu? Atendimentos espirituais, eles não mudam a gente magicamente, sem você fazer nada. 1, 2, 3, pronto, minha vida é maravilhosa. O meu lema é: quando você muda, toda a tua realidade muda. Não é a tua realidade que vai mudar. Para daí, você tem que mudar. A maneira como você pensa, como você sente, como você age, como você se nutre, o que você assiste, o que você ouve, né? Como você atrai coisas para você o tempo todo. Se você se percebe atraindo pessoas que te incomodam, atraindo dívidas, atraindo coisas que você não quer, você tem que ver na tua energia o que está acontecendo em mim, do jeito que eu vivo, do jeito que eu sou, que eu estou atraindo isso. Porque se você estivesse bem, se você estiver numa vibração elevada, você não tem como ficar atraindo esses negócios aí. A não ser que seja, por exemplo, como, né, um plano maior, mas daí você sente diferente, porque embora você vai estar lá vivendo os caos, os problemas, às vezes você está lá de maneira até inocente, quando não tem aquilo lá, você está feliz da vida, você está brincando, você está fazendo. É diferente quando você percebe, principalmente quando a gente é adulto, e a gente percebe, gente, mas sou eu que estou criando.
Comigo também acontece isso. Sou eu que estou atraindo esse tipo de cliente, sou eu que estou fazendo com que as coisas aconteçam dessa forma. E é legal a gente ler a vida de uma maneira diferente, né? Vamos ver o que eles dizem aqui para nós. Quando eu falo ler a vida de uma maneira diferente, é aprender a encarar. Eu cheguei nesse ponto assim com os meus guias e mentores espirituais que eu digo, qualquer coisa de ruim que acontecer, que eu vou ler como algo ruim, eu sei que dali a gente vai tirar uma coisa maravilhosa, eu já entendi. Então quando acontece algo, eu fico não tranquila, não é necessariamente isso, eu sofro, eu não gosto, às vezes dói na carne da gente, a gente se machuca mesmo, mas eu sempre fico procurando, não, peraí, mas qual é o significado disso? O que vai vir de bom por causa disso? Isso é ter uma visão positiva da vida, é ser mais positivista, assim, e você conseguir ressignificar aquilo, você não fica no pessimismo, e isso é muito importante, te leva muito rápido para energias elevadas, e é lá onde a mágica acontece, onde a vida pode ser muito melhor. Então vamos ver o que a gente tem para falar aqui para você que está me ouvindo ainda nesse momento. E aí a gente tem essas cartas, a natureza está chamando você. Ela quer te tocar, preencher você e proteger você com seus poderes de cura. E aqui está falando do poder da água, do poder que tem também a grama, no poder que tem uma árvore, abraçar uma árvore, ficar na terra, botar o pé na terra, mexer com tudo aquilo que é verde. Então, esse poder dos chás, tomar um chá, brincar com um bichinho de estimação, isso tem muito poder e está chamando você o tempo todo. E aí nós temos esta outra carta que diz: desperte a magia da sua criatividade, mergulhe no mundo dos seus sentimentos. A gente fica tentando muitas vezes, né, tá fora desse lado emocional. Então, eu tô imerso dentro do meu emocional, mas eu tento tirar a cabeça para fora e ser racional, né? Mas aqui eles dizem, cuidado para você não deixar de sentir, virar uma pessoa fria, uma pessoa que não sente nada, porque tem medo de se machucar. Às vezes dói, às vezes, mas é aqui na vida onde a gente sente as coisas. Já pensou como é triste a gente não sentir nada, a gente ser insensível, a gente não ligar para nada? Você não teve momentos em que você viveu dessa forma? Então, respire nos momentos em que você sente que o emocional tá muito, né? Então você dá uma boiada ali, como se diz, eu tô boiando aqui, mas se permita sentir, se permita viver. É sobre isso, tá? E aqui nós temos essas outras duas, que diz o seguinte: supere os dias sombrios na vida, não lute contra eles, mas tenha fé que a luz sempre retornará. Tem situações em que a gente tem que enfrentar, a gente tem que ser lutador e pode enfrentar com classe, né? Com classe de quem é adulto, porque a criança, por isso que quando a gente tem essa questão da criança interior, a criança é o emocional, a criança interior, quando a gente fala, é esse emocional não trabalhado. A coisa onde você vê uma pessoa pode ser muito mais velha e ela ser completamente matura é quando ela culpa Deus. E quando ela diz, mas a culpa é de Deus, nunca a culpa é dela, nunca a responsabilidade é dela. Então, sempre quando você consegue ver qual é a tua responsabilidade, por que eu escolhi isso para mim? Aí você entra nesse espaço de ter mais poder, de estar por cima e conseguir superar e ver que cada dia de luta, cada dia difícil, ou que cada experiência ela veio para te ensinar um monte de coisa, né? E a luz volta. Eu posso passar por momentos em que às vezes eu tô lá no meio de uma treva, mas a minha luz volta. O tempo da culpa e da vergonha termina agora. Perdoe-se e... É que eu traduzi aqui atrás e escrevi, agora não entendo minha letra, né? O tempo da culpa e da vergonha termina agora. Perdoe-se e comece a se amar como você é. E essa moça tá ali meio jururu e tem um passarinho olhando para ela ali no colo dela, mas ela tá com essa... É como se fosse assim um estado de desânimo. Muitas vezes a gente sente culpa porque a gente acha que a gente devia ser melhor. Eu devia
ter tal coisa. Você já se cobrou qual é o teu calcanhar de Aquiles? Você conhece? Faz parte do autoconhecimento a gente reconhecer. Muitas vezes nós temos um olhar assim sobre nós e sobre a nossa vida que a gente busca a aprovação das outras pessoas. Eu tirei agora esse anel, estava me apertando, eu tirei essa pulseirinha aqui. O que será que você também às vezes quer se livrar, que te incomoda, que te aperta, que te sufoca, que às vezes você coloca porque você achou que fica legal, que não sei o que, mas que não tem mais a ver com você. Às vezes é um estilo de roupa que você usa, às vezes é uma coisa, um jeito de ser, um estilo de vida, mas que não é mais para você, que não bate mais com você. Vamos ver com esse oráculo aqui, que eu acho que é dos deuses e das deusas, se eu não me engano. Vamos ver o que eles podem falar aqui para você. E caem duas cartas aqui, ó. Expansão da alma. A gente tem sua consciência está se expandindo. Você entende a conexão entre todas as coisas. Aqui tem um monte de coisa que começa a bater assim, a fazer sentido para você. Fichas que vão caindo, sabe? Às vezes eu penso assim, no antes e no depois do despertar espiritual. E às vezes as pessoas dizem, despertar espiritual, né, tem que... Uma vez eu fui numa mulher, eu não quero falar qual era uma profissional de saúde, assim, e daí ela, porque quando você passar pelo seu despertar... E aí eu fui pensando... Tipo, para mim, eu já passei, O que é o despertar espiritual? O despertar espiritual é aquele momento em que a ficha cai. Não tem que acontecer nada de tão extravagante, mas assim, para algumas pessoas acontece. Para mim aconteceu também. Por exemplo, você abre clarividência, você pode ver um mentor espiritual, você pode ter comunicações, viagem astral, viagem com consciência, você pode ver aquilo que normalmente com os olhos físicos você não veria, ouvir o que você não veria, ter sonhos lúcidos, essas coisas que fogem do normal, né? Então, assim, mas ela falou de um lugar em que ela parecia que ela era muito maior que eu, ela nem me conhecia para ela estar falando aquilo, sabe? Tipo, aquilo que ela estava falando já fazia 4 anos que eu já tinha passado por aquilo, só que eu não vou brigar, eu não sou assim, isso é meu, sabe? Jogar na cara e falar, entende? Isso depois fica claro e faz parte, eu penso, dessa iluminação, dessa ascensão que eles estão falando, desse entender algo mais. Jesus era muito humilde, né? Jesus, todas essas pessoas iluminadas, e a gente está caminhando para esse espaço de ascensão. Ascender, o que é ascensão? O que é a iluminação que as pessoas dizem? É a gente cair fichas, a gente entender coisas. Eu não pretendo me iluminar e ficar na iluminação do que as pessoas dizem, né? Porque eu quero... Eu não sei, assim, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu penso assim, às vezes... Eu penso assim, eu tenho que cuidar dessas coisas que são básicas. Eu não, por exemplo, é que nem você querer uma coisa muito grande e você não... eu quero conquistar um carro de luxo, o meu sonho é ter uma BMW. Às vezes eu acho que essa iluminação que as pessoas tanto falam e tanto querem, é como se fosse isso. Eu quero ter uma BMW. E aí a pessoa não tem nem saneamento básico em casa. Ela não tem nenhum banheiro. Tipo, usa aquela latrina. Às vezes eu acho que é isso. Porque esse nosso mundo linear, essas nossas coisas, as relações com a família, os boletos, a vida material, isso tem que existir. Nós estamos num corpo humano, para que a gente viva as coisas de um corpo humano, sabe? Por que você quer ser tão espiritual aqui, negar o humano? Não é lindo ser humano? Eu sei, a gente se lasca, né? De verde e amarelo, a gente sofre, a gente chora, a gente é humilhado, a gente humilha também, não é? As duas vertentes, né? Quem nunca foi corno e quem nunca traiu, né? É como se fosse isso, sempre tem, mais ou menos assim, os dois lados em todas as situações. É entender que a gente está num mundo linear,
e que a gente quer ser não linear. É o tal do... Vocês não assistiram Matrix, gente, pelo amor de Deus. Tem filmes que são clássicos que a gente tem que assistir. Para entrar nesse processo de expansão da alma, da consciência, para a gente poder ascender, a gente precisa assistir esses filmes de ficção científica, que as pessoas bem lineares, né, elas falam que é besteira. Muitas coisas assim desse nosso mundo espiritual, dessa espiritualidade sem religião, que eu acho que lá na frente, quando a gente evolui mais, a gente nem vai chamar de espiritualidade, a gente vai chamar isso de intuição, de sexto sentido, do que a gente é, do sentir, da percepção. Tudo que está nesses filmes de ficção científica são coisas que acontecem de verdade, é uma forma daquilo chegar ao público. Tem filmes assim, ó, tem um que chama A Viagem. Nossa, esse filme assim é fantástico. Interestelar é outro filme, Fragmentado é outro filme, Matrix, os 1, 2, 3, 4, principalmente 4, mas para chegar no Matrix 4 tem que ter entendido os outros. Assista, faça maratona disso. Tem tanto filme, tem uns que eu acho assim, que nem esse que eu falei, eu acho os clássicos assim de que tu fica assim, sabe, pasmo. Mas chegar num ponto, hoje, tudo que eu assisto, às vezes eu comento, assisti Marco Polo, agora eu tô assistindo The Blacklist. Nossa, tem umas sacadas lá em The Blacklist que pra mim é como se fosse a Matrix, sabe? É como se fosse desse nível. Até o filme da Barbie também traz a gente para esse espaço de não linear. O que é não linear, Areta, que você fala tanto? Não linear é pensar fora da caixa, é a gente não pensar como a maioria. Eu tô lendo um livro, cadê meu livro tá lá dentro da bolsa, mas meu livro é desse tamanho, um livro pocket do Napoleão Hill, chama assim, Mais Esperto que o Diabo, e o livro, ele é como se fosse uma entrevista com o diabo, né, essa figura, que ali representa para mim, representa uma energia. Eu não acredito o diabo existe uma energia, né, até no tarô aqui, é uma energia, o diabo. Então ali ele faz uma entrevista e aí eu estava numa parte que ele estava falando sobre a pior coisa que existe é a alienação, é as pessoas alienadas que não pensam por si mesmas. Então tu vai seguindo a boiada, tu vai seguindo o bando, tu não tem consciência, tu vai seguindo. Então a vida é só sexo, o que eu como, futebol, política, ficar brigando por política, não é o algo mais. E ao mesmo tempo tem que ter o algo mais, mas eu também estou num mundo com corpo físico, então eu tenho que alimentar meu corpo e eu não quero viver de luz, e eu não quero só comer alface, eu quero comer batata frita, eu também quero comer coisas gostosas, eu quero comer picolé, não é essas coisas assim. Então a gente tem que saber ter esse equilíbrio dentro desse mundo de dualidade. Dualidade é como se sempre tivesse dois caminhos, existem aqueles caminhos, quando eu falei antes, assim, porque chegou um ponto da minha vida em que no meu despertar espiritual eu descobri o meu nome como se fosse assim, o nome que eu uso lá na minha alma. Então, Areta. E eu dobrei o T em homenagem ao nome que eu tinha, que era Thaís. E às vezes eu olho, tem alguns momentos em que eu olho para a vida da Thaís, que ela viveu, assim, que fui eu, né, óbvio, que a vida que eu vivi, eu penso, meu Deus, como ela sofreu, mas eu só sou a Areta, eu só escolhi, mudei na certidão de nascimento, mudei, agora né, quer mudar teu nome, vai lá no cartório, tu paga lá, acho que é R$58, tu muda o teu nome, não tem que nem justificar nada, às vezes tu tem um nome que te incomoda, ou quer mudar para um nome que faça assim, mais sentido. Então assim, quando eu mudei a Areta, assim, nossa, assim, parece que é quem eu sou de verdade, mas eu sou grata àquela que eu fui. E daí foi bem legal, porque foi esse divisor de águas. Quem eu era antes e quem eu me tornei. E aí a gente pode fazer essa linha que às vezes você pensa, graças ao que a outra viveu, no filme Fragmentado fala muito disso, graças a quem eu fui e aquilo tudo que eu experimentei, foi ela
essa minha ex, digamos, né, o nome morto, que fez com que eu fosse quem eu sou agora, porque tem muito do poder da Areta, que foi a Thaís que foi lutar, foi a Thaís que se endividou inteira para fazer os 300 mil cursos de terapeuta holística, para comprar os 300 mil tarôs, entende? Foi ela, graças a ela. Então eu honro quem eu fui, mesmo que não tenha dado muito certo. Às vezes eu tenho a impressão, né, que foi uma vida ali que não deu tão certo. E a Areta traz também é como se fosse, quando você faz uma divisão assim entre quem você era e quem você é agora, então você pode ver, o despertar espiritual é esse acordar e pensar fora da caixa. E sempre tentar acordar, porque a gente está num mundo que sempre tenta adormecer a gente de novo, tenta deixar a gente anestesiado. Os relacionamentos, eles nos distraem muito, então as relações, ali a gente aprende um monte, é ali que você se forja, porque ali você se lasca de verde e amarelo, não é? Nas relações, até esses dias eu vi um meme, uma frase que dizia assim: se acha que você iluminou, se considera um iluminado, vai visitar tua família e fica uma semana lá, se desilumina rápido. Por quê? Porque ali você vai, vai ir pro Big Brother, ir pra Fazenda, para esses reality shows. Ali, como é que tu vai iluminar se você tá com uma coisa que é toda programada, entende? Para incomodar, para provocar, às vezes parece que tem momentos e relações da nossa vida que é isso, é para tirar ali o sumo de quem você é, o melhor de você. Só que às vezes tu não entende, e aí você acha que você é um desgraçado, que você é sem sorte, que não sei o quê. O meu papel é acordar as pessoas desse sono. E para isso eu tenho que estar acordada e desperta. Isso é o despertar espiritual. É o que eu considero mais do que ver fantasma, sabe? Isso é muito pouco. Isso é muito, é tipo querer um Harry Potter, querer eu tenho que, por exemplo, hoje eu tô vestida, parece que eu tô toda bruxa, né? Assim, não parece? Mas não é. Eu me considero uma mulher sábia. Bruxa é uma mulher, um homem que tem poder, que é um sábio. E tu pode usar isso, não existe magia negra. Existe magia, forças contrárias, magia então contrária, magia que contribui, que levanta. Eu prefiro fazer magias, e a minha magia não eu não acendo uma vela nos meus atendimentos, não estou falando de quem acende, mas assim, para mim é uma velha energia, que não precisa mais, que não vai daqui a um tempo mais existir, porque nós vamos entender o nosso poder. Jesus já fazia isso, gente, vocês têm noção? Há quantos anos atrás Jesus já fazia isso? Ele falava que era aqui, era dentro do nosso pensamento. É tipo o filme do Daniel San, aquele lá do Karate Kid, era aqui. O cara lá, lembra? Ele às vezes ficava com um pincel lá treinando, ele ficava doido com o mestre, né? Por que eu tenho que ficar pintando essa parede? Porque aquilo treinava a motricidade fina. Lá no meio, quando ele ia fazer uma luta, ele era habilidoso naquilo lá. Eu penso que a vida é igual, é a mesma coisa, só que a gente tem que compreender. Aqui a gente tem então a ascensão, e a gente diz assim: mova-se dentro de sua própria verdade. O que é verdade para você? Mova-se dentro daquilo que faz sentido para você. Eleve-se acima da escuridão, eleve-se acima das sombras, acima do caos. A luz está com você. Então fala, nessa ascensão, fala da iluminação, fala da gente entender alguma coisa e ir dando essas viradas de chave. Né? Sem essa preocupação que eu acho ridícula, despertar espiritual, despertei, não despertei, iluminei, não iluminei, sabe? Compre uma lâmpada, um abajur, foca ali, tá iluminado. Eu sei que é mais do que isso, mas a gente tem que levar por esse lado, porque é babaquice que não seja, por vezes, sabe? Na minha opinião. Eu vou pegar este oráculo também para nós, do mapa encantado. Vamos ver o que a espiritualidade vai falar para você.
se é que tem alguém escutando, será que as pessoas ouvem esse tipo de, ou não, é só signo e o que vai acontecer agora? Vamos ver. Aí a gente tem, olha só, cai ao contrário, até fui olhar se estava ao contrário, a solitude, né? E a solitude aqui é uma carta que parece uma torre, parece um farol, e é interessante porque ela cai ao contrário, e quando ela cai ao contrário, a gente também vê o reflexo dela nessa água. Então é como se fosse assim, às vezes a gente não se sentir sozinho, você nunca está sozinho. Mesmo quando você se sente desamparado, abandonado, não tenho ninguém, sou eu e o mundo, você ainda não está sozinho, né? Tem um canalizador que eu amo de paixão absoluta, né? Amo a entidade plural que ele canaliza, e amo ele também por fazer isso, Lee Carroll, ele canaliza o Cryon. Eu me nutro muito, me alimento dele, porque dali, assim, aquilo me salvou nos momentos mais terríveis ali do meu despertar, né? Que foi ali em 2018, aí depois na sequência foi abrindo tudo, e aí veio a pandemia, e aí tudo aberto, e eu enlouquecida, com medo, pegando medo, uma leitora energética, imagina, sozinha e pegando medo, nunca senti tanto pânico na minha vida, eu não conseguia mais dormir na minha cama, né? Eu sentia tudo, então assim, essas experiências, também ali eu vivi coisas, deixa eu contar para vocês, eu estava sozinha no meio daquela pandemia, morando a 1.500 quilômetros de todas as pessoas, assim, família que eu conhecia, e aí eu vivi cada experiência, assim, eu tinha pânico, né, pânico acho que você tem para sempre, síndrome do pânico, então tu lida com isso, que é a ansiedade levada ao cúmulo, então eu tomava calmante, mas assim, o calmante parecia que ele fazia efeito por um tempo, não é aquela, é meio que uma coisa, então assim, eu ficava, para eu poder dormir eu tinha que tomar um calmante, e não conseguia mais dormir na minha cama, e aí teve um dia que eu tava com muito medo, porque eu acordei no meio, assim, eu dormia, tomava o calmante, daí eu dormia, aí eu acordei um dia, e aí eu vi a cena quando eu acordei, que foi bem ali naquele iniciozinho da pandemia, eu acordei e eu tava fora do meu corpo, e eu vi um cara se suicidando de medo de tudo que estava acontecendo ali com a gente não entendia direito o que era, o que estava rolando, e daí o moço abriu a boca assim, e eu vi ele com a arma, os dentes bem branquinhos, tipo assim, 23 anos, moreno, bem até parecido comigo, assim, bem branco, o cabelo preto, curtinho, aí ele pá, e eu tava ali fora do corpo, como se fosse um mentor espiritual, eu acho que eu fazia aquele trabalho, tentando ajudar para que ele não fizesse, só que eu acordei e eu me lembrei disso, e eu entrei em pânico, assim, eu peguei todo o terror que o rapaz sentiu, e ali eu disse, espiritualidade, eu preciso de férias, pelo amor de Deus, senão vai me dar um ciricutico, e aí eu parei de lembrar, é como se eu tivesse entrado em férias, eu acredito que eu não entrei em férias, mas eu não tinha consciência daí, eu não lembrava, eu sonho muitas vezes que eu sou mentora espiritual de pessoas, eu já me vi na guerra da Ucrânia, ajudando uma moça a fugir de pessoas que queriam pegar ela, sabe? Então, às vezes a gente tem uns sonhos assim, que eu acredito que são o que tu tá realmente fazendo e que de alguma forma tu traz essa lembrança, essa consciência. Bom, esse nunca estar sozinho, e eu tive uma experiência assim que me marcou profundamente, que daí eu deixava a TV ligada, eu só conseguia escutar o Cryon. Eu nem via o Cryon, porque eram uns vídeos que tinha só umas imagens bonitas, assim, não aparecia ninguém, né? E porque imagina, eu ainda estava ouvindo um canalizador, uma pessoa que estava canalizando uma entidade, olha onde é que eu estava enfiada. Só que o importante era o que eu sentia, aquele amor que vinha, que emanava daquilo. Então aquilo me fazia tão bem, me acalmava muito. E eu acordei daí, dessa loucura aí, era umas 4:30 da manhã, eu acho, que daí eu acordei, não, daí eu dormi de novo e daí eu acordei, e quando eu acordei estava escrito assim, ó, a minha TV tinha ido sozinha, YouTube, e aí tinha ido numa aurora boreal,
tinha uma imagem e tinha toda uma frase, um título que era do vídeo. O vídeo tinha umas 3 horas e meia, era um vídeo feito para ajudar as pessoas a dormir, mas eu não escolhi aquele vídeo, aleatoriamente ele apareceu. E aí o vídeo tinha toda, agora eu não sei dizer, mas toda uma mensagem assim, falando para mim. Eu sempre digo que a espiritualidade se revela dessa forma. Cara, e aquilo me trouxe uma paz, uma sensação de não tô sozinha. É isso aqui. Você nunca está sozinho. Você pode estar sozinho, que nem eu estava ali naquele lugar. De alguma forma, a espiritualidade achou de me colocar num espaço de paz. Então saiba que a gente tem 9 de espadas esse ano, a gente tem 9 de paus, mas a gente tem também 9 de copas, desejos atendidos, realização, um regozijo, um gozo pessoal, uma sensação de felicidade, sabe? Um 9 de copas é conquistar coisas e estar feliz porque você conseguiu. Um 9 de ouros, né, a gente tá falando do 9, que é o número, né, 2025, né, da 9, então a gente... 2025 dá 9, né? É que nesse momento, 5, 6, 7, 8, 9, é que eu não... A matemática nesse momento que eu tô aqui não funciona muito, mas então o ano de número 9, então temos o 9 de ouros, que é uma carta da autonomia, do luxo, da independência, dos empreendedores. Então você tenta vibrar no 9, na parte luz do mago, do eremita, e também no 9 de ouros e no 9 de copas. São escolhas. Aqui na solitude, ao contrário, diz o seguinte: meditação, período para um retiro deliberado, de propósito você se retira conscientemente, se dar um tempo. Eu estou confortável em minha própria pele, enquanto me desvinculo para restabelecer a minha alma, desfocar de problemas e do cotidiano, descansar, se conceder um tempo. Aqui me parece que é isso o que muitas vezes é pedido que você faça. Você sinta que você não está sozinho, mas às vezes não basta só esse não espiritual. Procure pessoas, esteja em lugares. Hoje eu atendi uma cliente no tarô que ela falou o seguinte para mim: Areta, eu adoro conversar sobre essas coisas de espiritualidade, assim, sem religião, essas coisas mágicas e não lineares, mas eu não entendo, não encontro ninguém. Depois atendi um outro rapaz na sequência que ele falou a mesma coisa. A família dele parecia que ele era um estranho, assim. Chega um momento em que você vai fazendo escolhas e que isso acontece. Eu lembro assim, eu era professora, daí os meus colegas, eu não conseguia me conectar com eles, assim, as conversas, não conseguia nem ficar na sala dos professores porque não tinha mais nada a ver comigo, os assuntos não me interessavam. Aí eu comecei a fazer os cursos que na verdade eram para eu me curar, eram autoterapias, assim, e eu fui para as terapias energéticas, as ferramentas energéticas. E aí eu fiz todos os cursos do Access Consciousness, vocês conhecem às vezes por barras de Access, né? Barras de acesso à consciência, barras, né, de Access Consciousness, e daí tem as barras aqui na cabeça. Daí eu fui fazer, porque ali eu fiz e eu me tornei ali praticante, e apenas não fui para alguém fazer para mim, eu aprendi a fazer porque eu queria trocar com as pessoas, era mais barato. E essa foi a grande sacada da minha vida, porque aí eu ia nos grupos de barras de Access e eu perguntava para cada pessoa, fui interrogando: você quer trocar comigo? Vamos trocar barras? Eu faço em você, você faz em mim? Cara, aquilo mudou a minha vida, porque eu conheci tantas pessoas que acreditavam nas mesmas loucuras que eu, pessoas que estavam fora da caixa, pessoas diferentonas, e aí a gente trocava barras, e aí quando eu vi, eu só convivia com pessoas que acreditavam em tudo que eu acredito. É como estar aqui falando e ter todas essas pessoas no meu canal que gostam dessas mesmas coisas. Isso é possível, mas tem que ter a escolha pessoal nossa, da gente.
a gente tem que fazer, é tudo sobre nós e sobre as nossas escolhas. Então, às vezes, se não ficar sozinho, não se isole tanto. Busque, vá fazer um curso, às vezes a gente frequentar um lugar, um grupo. Não precisa ser religioso, ou pode ser também, por que não? Mas desde que você se sinta bem, que você esteja lá comungando com aquelas pessoas. Às vezes também é sobre você ir lá na tua família ou com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas, mas não tentar convencer elas de nada. Mas só para não ficar tão sozinho. Eu lembro que quando eu morava em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, fiquei 18 anos lá. E aí foi lá que tudo aconteceu, assim, e do meu despertar. E aí eu às vezes ficava tão sozinha dentro de casa, assim, e eu trabalhava muito, eu também fazia revisões de textos, então eu era revisora e trabalhava muito e ficava tão cansada que aí eu ia em lugares que eram cheios de gente, eu conseguia ir. Hoje eu já não me sinto bem em lugares cheios de gente, mas naquela época era necessário, porque eu ia pegar energia, parece. Então eu gostava de ir no McDonald's, aí eu ficava lanchando e olhando as pessoas. Eu gostava de ir na feira, que tinha uma feira pública que a gente comia coisas. Eu ia nesses lugares onde tinha gente, no parque, para que eu ficasse olhando. Eu nem conversava com as pessoas, mas ali tinha energia e eu me sentia daí bem. É sobre isso, tá? Que tá falando para você. Bom, eu vou pegar o tarô, vamos ver o que o tarô poderia falar num bate-papo desse que eu tô tendo com você. Se tá gostando, tá de alguma forma sendo importante para você? Bom, o tarô ele fala o seguinte, ele vem, olha que legal, ele vem com os amantes, que é a carta das decisões, que é a carta de achar, ó, tudo aqui combina. Até ó, os gatinhos com o rabinho entrelaçado, formando um coração, esses dois bruxos. Aqui fala sobre escolhas, sobre a gente encontrar coisas que tem tudo a ver com a gente. São decisões que a gente toma, sabe? E aqui a gente tem o As de Ouros. O As de Ouros são oportunidades. Aqui eu sinto que você vai ter cada vez mais, se abra para isso, porque você vai ter oportunidades que vão derivar das escolhas que você faz, cada minuto, cada dia. Escolhas grandes, escolhas pequenas. Aqui pode ser uma semente, sabe? Sempre o As de Ouros é uma oportunidade. Por exemplo, um pedido de namoro. Pode ser um As de Ouros, por que não? Eu namorar com uma pessoa, ou eu ser muito amigo de uma pessoa, ou eu morar num lugar, pode ser uma coisa nova, uma nova forma de trabalho, uma nova forma de viver, que tem tudo a ver comigo, com quem eu quero ser, com quem eu quero me tornar. Então eu sinto, né, tem um sol grande ali atrás dele, então você pegando essa oportunidade, você escolhendo, ela vem para você porque você escolheu ela, porque você escolhe. E aí temos a roda da fortuna, que é uma carta de destino, que fala também sobre virar a chave, sobre, engraçado, né, ela tá ali, parece naquele roletrando, lembra, acho que era o Silvio Santos que fazia, né, o gatinho tá com dados aqui, não vai dar para ver, né, mas ele tá jogando dados, então é uma carta que fala de sorte, é uma carta que fala de, eu tenho a chance nesse momento de tudo que eu escolher, tem muito a ver com casa aqui, ó, tem uma casa aqui, é onde cai, né, o negócio aqui é a casa. Então, o que você vai escolher nesse momento, também escolhe você. Parece isso, e muda o teu destino. Então, muitas vezes, o lugar onde você mora, o lugar que você frequenta, as coisas onde você está, sabe, quando eu conheci aquelas pessoas das barras de Axis, elas foram tão importantes, essas pessoas que eu fazia trocas, porque eu não tinha oportunidade de conhecer. Eu conheci muitas madames, aquelas mulheres assim que são às vezes tão ricas que elas não trabalham, e eu era o contrário, né? Eu era uma professora de, assim, média baixa, né, meu status social, a minha renda, então aquelas pessoas me abriram para oportunidades e eu também fui contribuição, porque eu penso que eu trouxe a liberdade, a independência, por mais que eu fosse presa a 2 concursos públicos, que daí eu tinha certa liberdade, eu era refém de um lado para poder ter a liberdade do outro. Elas eram felizes nos seus casamentos, mas assim, elas queriam ter aquela independência, e elas fizeram
o Axis, né, a terapeuta e tal, para tentar ter uma renda, para tentar ter isso da autoestima, de fazer algo que faça sentido. Muitas, assim, os maridos, por exemplo, detestavam, falavam, isso é besteira que você faz, que você acredita, mas adoravam que elas fizessem neles, assim, né, as barras de Axis corressem as barras, como a gente diz. Então, isso me levou para um espaço que eu nunca tinha experimentado. É isso que eu estou sentindo aqui, que continua acontecendo com você. Eu lembro que naquela época eu frequentei lugares em que eu achava que eu não tinha nem condições financeiras de ir. Uma dessas minhas colegas de Axis, amigas, assim, né, eu lembro que uma vez a gente foi e ela disse assim, eu falei, vamos domingo, vamos almoçar, né, daí eu falei, vamos no shopping, porque era o que eu fazia, ia no McDonald's, na feira, né, nesses lugares, praças de alimentação, por exemplo, e ela falou, não, isso tem muita gente, ela já estava num outro patamar, né, ela disse, vamos num bistrô lá, não sei o quê, e eu fiquei com vergonha de dizer que talvez eu não tivesse dinheiro, que eu não sabia quanto que custava, eu nunca tinha entrado num lugar assim, eu nunca tinha aberto um cardápio de um lugar assim, eu fiquei morrendo de medo, eu pensei, meu Deus do céu, qualquer coisa eu tenho um limite do meu especial. E olha, essa era a Thaís. Então, assim, a Areta nunca viveu isso, a vida da Areta é outra, tu entende isso que eu tô falando? Daí eu lembro que daí eu fui lá, né, e daí eu fazia tudo que ela fazia, sabe aquela coisa que tem um monte de garfo, e aí era possível, e tão era possível que depois eu fui umas 3 vezes sozinha, porque eu queria aquela experiência de novo, porque eu achei o máximo, eu sabia quanto que custava, a minha família nunca tinha frequentado um lugar assim, depois eu levei meus pais em lugares assim, sabe, mas assim, mas eles nunca, não existia, a gente era tão pobre que não tinha isso, a gente era vivia pro básico, não fomos educados, os avós também não, e aí a gente quando muda assim, às vezes você vai se relacionar nessas escolhas aqui com pessoas que vão te abrir para esses patamares, inclusive da matéria, que você nunca sonhou, que você achava que não era para você, mas que podia, tanto que eu fui 3 vezes depois sozinha, e quando eu tinha que escolher ir para um lugar, eu lembro que quando eu tinha alguém que eu ficava ou namorava e tal, eu dizia, vamos naquele lugar, e a pessoa, eu via o mesmo medo nas pessoas, sabe? E eu acho assim que incrível isso. E aí tem, olha só o que aparece aqui, um 6 de ouros, que é a carta das trocas, que é a carta da ajuda, e aí eu sinto assim o quanto você que está me ouvindo nesse momento, e que eu também recebo, o quanto a gente ajuda um ao outro. Tem uma música que chama Sweet Dreams, Doces Sonhos. Tem uma versão bem punk, assim, bem legal com Marilyn Manson, essa música é bem antiga, Sweet Dreams, chama Doces Sonhos, e daí fala, doces sonhos são feitos disso, daí todo mundo quer algo de alguém. Daí fala do que são as relações, porque as relações elas são isso, são trocas. O que você recebe? Todo mundo quer alguma coisa. Daí fala, né? Uns querem te usar, outros querem ser usados por você. Alguns querem te abusar, outros querem ser abusados por você. Refere muito ali a sexo e tal. Mas ali tem verdades, porque é verdade na nossa vida. O que as pessoas querem de você? O que você está a fim de dar? O que você recebe delas? A vida é uma troca. Às vezes a gente acha que não é. Mas aqui também essa carta fala de ajuda. No meio dessas trocas, o quanto você é ajudado, o quanto você vai ajudar. Eu sinto que nesses lugares aqui em que você vai estar e que você vai... Porque aqui parece que você vai galgando. Eu não sei se aqui é só material como foi para mim. Para mim foi muito isso, do material. Porque eu tinha essa espécie de desespero dentro de mim. Porque eu tinha que ser independente, eu tinha muito medo, eu me exonerei de concursos públicos, eu tô abrindo assim a minha história, né, eu me exonerei quando eu abri o meu canal no YouTube. Em uma semana de YouTube, eu atendi pessoas no tarô e eu ganhei muito mais do que eu ganhava num mês trabalhando, assim como professora. Eu pensei,
quer saber? Isso aqui, tchau pra ti. Só que eu não fiz, por mim, em uma semana, gente, sério, eu tinha tanta fé, e eu adorei conversar com as pessoas, como eu adoro até hoje, ouvir as histórias, parecia que eu tava sonhando, não parecia, até hoje, não parece trabalho, parece sonho. Era sobre isso, e aí fala sobre, daí nessa troca, assim, você dá um salto de fé. Eu até tatuei, né, quando eu me exonerei, eu tatuei a carta do louco, porque eu queria lembrar que eu fui louca o bastante, que eu dei o salto de fé, e que eu vou me reinventar todas as vezes que eu precisar. Qual é o teu sonho? O que você quer? Não existe nada impossível. Se alguém disse que não é possível, talvez não é possível para aquela pessoa, dentro da realidade. O que é a realidade de cada um? É aquilo que você acredita, dentro daquilo que você viveu, que faz com que você pense que é assim ou que é assado. Quais são as realidades? Quem são as pessoas que você escolhe para estar com você? Tem a ver com os teus sonhos, com o que você busca? Busque estar, não é só sobre dinheiro aqui, tá? É sobre tudo. Busque estar em lugares. Sabe uma coisa que eu ainda busco? E que para mim, aqui ainda é uma coisa que eu tenho que conquistar. É estar em meio a pessoas. Acho que no meu canal é o lugar, e é interessante porque é um lugar não físico, mas é o lugar onde eu me sinto mais amada. Eu, Areta, eu não me sinto, parece, gostada. Eu não me sinto amada, e aqui é o lugar onde eu leio, por isso que eu leio todos os comentários. Eu nunca vou deixar, nunca vou pagar alguém para ler os comentários. Imagina, pagar alguém para pegar o teu tesouro, porque vocês falam, Areta, eu amo você, eu amo as suas leituras, e eu olho aquilo e eu penso, gente, porque na minha vida eu me sinto às vezes tão estranha, porque não é estranha, com vocês não é estranho, mas para as outras pessoas eu sou a bruxa, eu sou diferente demais, eu sou esquisita demais, eu sou ariana, eu tenho quase tudo em Sagitário, muito, né, e Áries e Sagitário e Gêmeos e Libra, então assim, faz com que isso, meu temperamento, faz com que eu me jogue de cabeça, assim, muito mais agora, que eu tô cada vez mais livre. Então, a sensação que eu tenho é que ninguém mais vai me domesticar. Já não domesticavam. Imagina agora que eu sou Areta, que eu faço tudo o que eu faço, que eu sou tudo o que eu sou. Esse é o grito de liberdade. Parece assim, eu lembro que lá em Campo Grande tem um quilombo, eu visitei esse quilombo, que coisa mais linda, que energia que tem em visitar. Gente, quando vocês puderem na vida de vocês, Mato Grosso do Sul é um lugar lindo, lindo. Eu vim para o Rio Grande do Sul por causa da família. Acho que eu vim testar a minha iluminação, né? E aí vocês imaginam. Já falei para vocês o que acontece, né? Então, foi o teste, né? Porque Mato Grosso do Sul é lindo. Mato Grosso do Sul tem uma região lá de Rochedinho, onde tem Dáquila, que é assim um centro de... Como é que a gente chama isso? Um centro de... O que é Dáquila? Dáquila, deixa eu tentar explicar. Eu não fui em Dáquila, eu passei, assim, flertei com Dáquila. Eu tinha um amigo que morava na frente, ele fica, às vezes, lá num sítio, o Lúcio. Então, esse sítio, você vai e você vê OVNIs, você tem encontros com seres de outros planetas. É uma energia diferente lá em Dáquila. E lá, Dáquila é uma cidade mesmo. Tem até moeda própria. Dáquila é um centro onde as pessoas só falam dessas coisas, de extraterrestres, de OVNIs, de tudo isso que muitas vezes a gente atribui a não linearidade. Então, lá tem, em Mato Grosso do Sul, lá em Rochedinho, a 1 hora de Campo Grande, mais ou menos, que eu fui. Tem Bonito lá também, que é Mato Grosso do Sul, não é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. Então, isso tudo é muito lindo, você se permitir viver esse tipo de coisa. E eu fui num quilombo lá. Como é que era? Não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que era alguma coisa com F. Não lembro agora, mas era um quilombo que tem lá em Mato Grosso do Sul, cheio de cachoeiras, assim, e aí você faz uma trilha. Eu nunca me imaginei fazendo uma trilha,
Eu tive na época que tomar um calmante para fazer a trilha, só eu, para ver o grau de ansiedade que eu tava, porque eu fiquei com medo, porque eu tava fazendo uma coisa que era tão diferente, que era tão livre. E aí lá fui eu fui com uma amiga e com o namorado dela, e daí nós fomos, assim, que coisa mais linda, um quilombo, e é assim que eu me sinto na minha vida hoje, cada vez mais livre. O quilombo era o lugar onde os escravos fugiam, e aí eles conseguiam todos se reunir, e ali nós vamos ser livres. Eu penso que o meu canal, e até me emociono falando, parece um quilombo. E eu acho lindo que tenha esse tom de um quilombo. Me lembra muito agora a energia que eu leio como arquétipos, tá? Com todo o respeito, dos caboclos, que eu acho uma energia são aqueles velhos carinhosos, né? A energia dos caboclos é a coisa mais perfeita, mais linda que a gente vê de simplicidade. Não sei, me remeteu a isso. E essa troca e essa ajuda também fala disso, né? Da gente poder, o que tu tem para oferecer para as pessoas, o que as pessoas têm para oferecer para você. Às vezes o que você precisa, como eu precisei, era da liberdade financeira, era de ter o dinheiro, mas nessas pessoas que precisam, que você vai e que às vezes vão ter muita grana, o que você tem que você não valoriza? Às vezes o que você tem é a tua liberdade, é a tua coragem, é o teu quilombo, e que as outras pessoas não conquistaram ainda, por mais que elas tenham mais dinheiro que você, mais matéria que você, mais viagens, mais experiências. Você entende? Uma vez eu fiz assim, como eu queria sair de concursos públicos assim, eu queria ter dinheiro, eu queria poder viver, porque eu achava na minha cabeça de Matrix, eu achava que a gente só tinha que ter aquele dinheirinho dia 5, né, de quinto dia útil, tinha aquele dinheirinho lá e Deus o livre. E aí, eu sou autônoma, eu não tenho mais isso. E foi uma libertação quando, assim, eu me libertei daquilo. E aí o meu grande sonho sempre era, ali em Campo Grande tem uma Alphaville, 1, 2 e 3. A Alphaville é aquela onde tem as mansões e casas chiquérrimas. E aí eu passeava, era o meu sonho. Eu pensava, um dia eu vou morar num Alphaville, um dia eu vou morar em algo desse naipe, desse tipo, porque eu vou morar eu e meus gatos, que era o meu sonho. Cada um tem seu sonho, né? Não julgue o sonho dos outros, o meu era esse. Então, porque eu vim muito lá de baixo, então isso era o mais importante, isso representava que eu teria liberdade. Então eu passava do lado assim, de carro, e eu pensava assim, o que será que as pessoas, que frequência, que energia que elas têm? Porque do lado do Alphaville tem literalmente uma favela, assim, um bairro bem pobre, e aí é aquele contraste, e aí eu passando no meio de carro e pensando, o que será que eles vibram? Como é que, porque eu tinha um curso, né, terapeuta vibracional, mas eu não tinha prática. Eu pensava, como que eu saio desse daqui? Eu estava no meio, né, mas como que eu não fico nesse aqui? E o que eles vivem? O que eles pensam? O que eles agem? Como que eles fazem? Como é que um conquistou isso e por que o outro conquistou aquilo? Foi daí que eu fui fazendo as minhas viradas de chave. E aí eu ia muito lá no Alphaville, eu chegava a fazer assim, ó, enchia o carro, porque era longe pra caramba, enchia o meu carro de gasolina, né, e aí qualquer coisa que eu fizesse, eu ia ao mercado, à farmácia, em qualquer lugar, ao shopping, eu voltava pelo caminho fazendo de conta que eu morava no Alphaville. Eu fazia, me prestava a isso. Quase que eu entrava, que eu já estava acreditando que eu morava lá, e eu ia. E aí teve um dia em que quebrou uma pedrinha do Arcanjo Miguel, que eu tinha. A pedra simplesmente era uma pedra que veio meio gêmea junto, e ela, pá, caiu assim, aí no chão, e aí o mineral ele meio que desativa, né, você tem que entregar para a natureza. Lá fui eu, no meio do Alphaville, né, daqueles 3, tem uma pracinha, um negócio que daí você pode circular ali, né, desci do carro, fui lá e enterrei a pedra do Arcanjo Miguel. Falei assim, olha, agora nós vamos fazer uma troca, eu quero a energia, o cérebro precisa de rituais, né? Então o meu cérebro, eu creio que precisou daquele ritual. Eu quero o dinheiro que eles têm, eu quero também ter essa energia, esse poder que eles têm. E o que eu tenho para dar? Eu falei, eu tenho
o que eu me sinto, porque dentro de mim eu tenho uma coragem que eu considero desde sempre, assim, mesmo com muito medo, né, mas eu enfrento, eu me jogo, eu vou morar sozinha, eu fui morar sozinha com 20 anos, quase assim a fugitiva, né, o quilombo, então, que eu tinha isso, que eu tinha uma paz, assim, que uma fé grande, então que se essas pessoas ali, elas não tivessem algo que eu pudesse trocar, que eu faria essa troca e que isso aconteceria, e eu acreditei, e foi isso que aconteceu, né, onde eu moro aqui nessa cidade não tem Alphaville, mas assim, isso aconteceu, essa troca, e isso que acontece, que é importante. E aí nós temos essa carta aqui. Essa carta é um 7 de paus, é a carta da proteção, é a carta da gente defender o que a gente quer. Essa é a carta dos atrevidos, é a carta do atrevimento, é a carta de quem se atreve, é a carta de quem juntou e está, por exemplo, convivendo e fazendo trocas que te permitem ser quem você veio ser nesse mundo com todas as suas forças, sabe? É a carta da ousadia. Então, de defender a própria opinião, de ser a bruxa lá que dizem que você então seja. Tem até um gatinho junto, ficando do teu lado e te defendendo. É você não baixar a tua cabeça para nada. Eu achei tão lindo o que o tarô fala aqui, porque o que ele está dizendo para você junte pessoas que podem ser muito diferentes que você, de alguma forma manifeste, cocrie, traga, magnetize elas, porque você lembra, daí a questão do amor próprio e da autoestima, o que você tem para oferecer que essas pessoas não têm, porque às vezes você se sente como eu me senti já, eu ia naquele bistrô tal, eu não tinha roupa, a roupa mais simples, mas eu ia com a melhor que eu podia, isso, entende? Às vezes você não tem tudo, mas o que você tem? Às vezes você tem uma elegância, você tem um porte, você tem um jeito, você tem uma simpatia, todo mundo tem algo que você passou lapidando uma vida inteira, e é isso às vezes que a gente tem para oferecer, em troca daquilo que pra gente é importante, pro outro às vezes nem mas pra gente isso importa muito. Tá? Eu vou pegar um conselho final aqui, nessa nossa leitura não linear, eu vou pegar um conselho, eu gosto muito tanto desse oráculo das runas mágicas, e aí cai estas duas, claro que ia cair a carta da liberdade, né? Caiu a carta aqui do Soelu, é um cara olhando para um, eu acho que é um pôr do sol, né? Pode ser um amanhecer ou um pôr do sol? Pôr do sol ou cair do sol, né? É aqui um momento mágico. Sucesso, sol, vitalidade, razão, ligação com o divino. É você olhando para o algo mais, para aquilo que realmente faz sentido para você, todo o sucesso do mundo, toda... Quando a gente fala em sorte, essa palavra, não, quando eu falar eu tenho sorte, eu tenho realinhamento, alinhamento energético, chakras alinhados, eu estou com o meu pensamento elevado, isso é a sorte. O que eu trabalho nos meus atendimentos espirituais, eu realinho as pessoas, eu elevo a energia delas. Por quê? Porque eu hoje sei quando eu vou no mercado e eu vejo essa diferença. Quem tá bem, quem tá mal, quem tá feliz, quem não tá, quem tem o que compra, essa energia. Eu investiguei muito isso, a minha vida foi, porque eu queria ser, eu queria fazer, eu queria saber como que eu faço para eu me sentir bem, para me sentir amada, como que eu tiro isso dessa tela, que é onde eu tenho meu quilombo agora eu tô conseguindo, eu tô trazendo o quilombo para fora de fato, sabe? Não tá ainda bem do jeito, eu tenho meu quilombo do amor, né, com os meus gatinhos, tenho 4 gatos, eu me sinto profundamente amada, compreendida, entendida, aceita, né? E para mim eles são seres, não são só gatos. Para mim não existe só gato, eles são seres assim, divinos. E a gente tem o amor da espiritualidade, mas o amor do ser humano, né, que está fora dessa tela. Esse é o grande, né, o teste. E para você, qual é o teu teste? E aí a gente tem aqui
o cavalo branco, sem sela, né? Então, indomesticável. Diz assim: movimento, progresso, transformação, fim, regeneração espiritual. Quando fala em fim, fala assim de... Aqui é como se fosse tudo vai ficar bem. A liberdade que você quer, o novo caminho que você vai trilhar, o teu despertar espiritual, a tua iluminação, a tua liberdade, o que isso representa para você, tá tudo aqui. A tua vida andando, a tua vida se movimentando e indo na direção daquilo que você sonha, daquilo que você tanto quer. Bom, eu comecei falando de amor e de autoestima porque me incomodava isso naquele momento, era o que eu estava pensando e eu pensei... Lá no meu quilombo, lá aqui no meu canal, eu sei que tem pessoas muito parecidas comigo, as energias se reconhecem. Mesmo que você, desculpa, foi longo esse vídeo, mas mesmo que você assistiu em conta-gotas e assista quando tu puder, que isso traga a luz e a contribuição que você precisa. Eu ia abrir os dragões estelares, eu esqueci, né? Então vamos abrir os dragões, que você tenha conseguido tudo o que você realmente precisa. E aí a gente tem aqui a tranquilidade, inércia harmoniosa. Aqui não tem ansiedade, aqui parece mais com cara do que de meditação, né? Inércia harmoniosa, vamos ver o que eles falam, vamos ver se eu acho isso aqui. Os dragões estelares. O que eles dizem pra gente? Tranquilidade, inércia harmoniosa, diz o seguinte, opa, veio junto aqui a ousadia, né, a proteção. Às vezes, a melhor ação é a inação. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é não fazer nada. É hora de esperar as coisas. É hora de esperar as coisas. É hora de esperar as coisas se ajeitarem, as coisas acontecerem, acreditar e soltar. Sinta o cheiro das rosas, sente-se e envolva-se com o conforto de aliados confiáveis. Às vezes eu sou uma médium olfativa, eu sinto o cheiro, tanto cheiro, fantasma tem cheiro, tá, gente? Pessoas têm cheiro, não é o cheiro do perfume da pessoa. Às vezes eu tô atendendo a pessoa e eu sinto o cheiro do cigarro e a pessoa não tá fumando. Às vezes eu sinto cheiro de flores, os melhores cheiros são esses de flores, assim, é quando tem entidades que chegam perto da gente e que são bem elevadas, né? Então aqui diz para você, sente-se e envolva-se com o conforto de aliados confiáveis, seja lá quem forem, os mentores, os guias, pessoas, os gatinhos, os cachorros, o que forem para você, aliados confiáveis. Quem assistiu The Blacklist? The Blacklist é um criminoso, né? E ele tem mas ele é inteligentíssimo, ele é um gênio, né? Genial. E aí eu torço por ele, eu sou fãzona dele. E aí ele tem um segurança que é o Dembê, né? O Dembê é um amigo também, o Dembê daria vida por ele. E eu fico às vezes pensando, hoje eu perguntei muito, eu queria um assistente, uma pessoa para me ajudar a responder, principalmente o WhatsApp, para eu só fazer os vídeos do canal. Só que eu já tentei algumas vezes, tem que confiar monstruosamente numa pessoa para que eles falem com você e com vocês e que tenha a manha que eu tenho e tudo, né? E aí eu pensei, espiritualidade, onde está meu Dembê? Eu também quero o meu Dembê, a pessoa que eu vou... eu acho que é isso que eu queria, o meu Dembê, né? Um amigo, uma pessoa que você pode confiar, um segurança, alguém que trabalhe para você assim. Encontre harmonia na quietude e na reflexão. A situação acabará por se resolver. Respire. A paz e a tranquilidade são suas, se você as quiser. Ganhe seu senso de bem-estar e harmonia ao se envolver ativamente na prática da quietude. Sabe aquilo de você tomar um chá sem pressa? De você saborear, de você sentir o cheirinho do chá sem correr, engolir engolada, queimar a língua porque você tem pressa? Se dê esses momentinhos sem pressa. Uma base sólida interior e um temperamento tranquilo são inestimáveis para você agora. Uma base sólida interior dentro de você, porque parece que você já construiu por fora tudo aquilo que você quer. No meu caso, sim, eu já construí por fora todo o meu castelo, o meu arsenal. E aqui agora é dentro que você tem que se sentir
Não adianta a gente construir uma fortaleza, um palácio, e aí lá dentro a gente não se sentir a rainha, não se sentir o imperador, a imperatriz. É sobre isso. Sinta-se assim. E tenha um temperamento tranquilo. Eles são inestimáveis, eles são assim sem valor, incalculáveis, de valor incalculáveis para você agora. Busque facilidade. Às vezes a gente busca desafios, a gente busca o mais difícil, né? Busque facilidade, queira coisas fáceis. Ai, porque eu gosto de pessoas difíceis. Pelo amor de Deus, fácil. Coisas que sejam fáceis, que a gente não tem que ficar fazendo joguinho. Busque facilidade, cura, sabedoria, que a paz esteja com você. Agora não é a hora de ação, mas de inação. Alcance sua harmonia, ficando parado em um mundo que, de outra forma, corre consistentemente. É aquela coisa que a meditação traz. Você está ali, focado dentro de você, muitas vezes ali onde a Mimi está deitada, ali naquela poltrona, o meu cenário vai mudar. Eu tô mudando de apartamento e vocês vão ver, eu nem faço ideia de como vai ser. Eu não, assim, claro, eu sei onde é que eu tô indo, mas assim, eu não faço ideia do que eu vou montar, de como vai ser. Aqui atrás tem um espelho, eu gosto dessa figura do espelho, eu gosto de ver a Mimi, mas vai ser diferente, então daqui a pouco eu vou estar com tudo diferente. Aqui diz para você, agora é a hora de ação, mas não é de ação, mas de inação, né? Diz para você, alcance sua harmonia ficando parado em um mundo que corre. Então, é dentro que você vai encontrar a tua paz. Nas leituras de tarô, eu podia morar aqui, porque aqui eu tenho paz, eu adoro, principalmente os vídeos do YouTube, mais do que os atendimentos com as pessoas. Aqui eu tenho minha paz, eu adoro, né? Então, o que você faz que também te traz para esse lugar de paz? Afaste-se da briga para se envolver em inatividade harmoniosa. Sabe, é difícil para quem é ariano. Eu sou Áries no meu mapa astral, com Marte, que é ali a parte da guerra, né? Que é o deus do pega pra capar. Eu tenho Áries também, então já viu. Então, assim, aqui diz que você freie isso. Afaste-se de brigas, não vale a pena. Nada que vai valer a pena. Encontre paz e tranquilidade. O mundo pode esperar um pouco enquanto você restaura suas faculdades, suas forças, suas capacidades. Encontre a paz. Olha, é sobre isso. Espero que eu tenha ajudado, que toda essa nossa conversa tenha sido uma dose gigante, porque aqui não é um monólogo, a espiritualidade fala com o coraçãozinho de cada um de vocês. Vocês vão falar nos comentários coisas para mim, então é uma conversa, e eu vou ler o que vocês falarem. Então, que a gente possa ter tido agora nesse momento, né, uma troca que tenha sido grandiosa, tanto para vocês quanto para mim, e que você tenha tudo aquilo que para você representa o teu amor próprio, a tua autoestima, que você tenha coragem de ser ousado e de mudar essas trocas e esses lugares que você escolheu e que você está, e que hoje você fica pensando, gente, mas será? Não sinto paz naquele lugar. Fiquei com o cara aquele que era o gostosão, fiquei com a mulher aquela que eu queria, desejava tanto, mas não tem um minuto de paz. Tá aí, será que vale a pena? Ou aquele emprego, aquele trabalho, pô, mas é uma guerra, não para um minuto, será que vale a pena? É sobre isso, tá? Vale a pena você e a tua liberdade, você tá caminhando para isso, pro teu sucesso e pra tua liberdade de verdade, tá bom? Gostou? Deixa o teu poderoso like e vem fazer uma leitura de tarô, um atendimento espiritual comigo. Beijinho!